Estamos no ar. Bom dia, boa tarde, boa noite. Esse é o MegaCast e hoje vamos de mega entrevista. Como sempre falo, o nosso propósito por aqui é levar inspiração e insights para a sua vida. Às vezes, para algum desafio profissional, uma implantação de projeto ou até mesmo para o seu desenvolvimento comportamental. A gente sabe que para atingir resultados expressivos é preciso que a nossa base comportamental esteja muito bem capacitada e ouvir conteúdos como o do MegaCast pode somar um pouco com o que você está buscando. No programa de hoje, eu convidei uma pessoa que eu admiro demais, não só pelo lado profissional, mas pelo caráter, pelas superações e também pela amizade. O nosso convidado para participar da mega entrevista de hoje é o Eric Cavalieri, que é multifranqueado de diversas marcas, entre elas o Boticário. Eric, seja muito bem-vindo ao MegaCast. Muito obrigado, Júlio. Obrigado, é uma honra estar aqui junto com você. Legal, cara. Vamos aquecer esse papo aí, porque eu acho que a troca vai ser muito rica. A gente vai falar muito sobre franchise, vamos falar sobre a visão de franqueado, os desafios que é você fazer uma gestão, né, tendo mais de uma unidade. Então, Eric, assim, acho que a tua trajetória ela é fantástica, né? Ainda mais por ser um grupo formado por unidades franqueadas por 30 anos. Vocês acabaram de comemorar, né? 30 anos do Grupo Incense. É muito mais do que uma conquista. Eu acho que é uma permanência no topo do sucesso. E hoje, depois dessa tua trajetória, como é que você diria para todos a metodologia que foi aplicada que pode servir de inspiração para quem quer trilhar um caminho semelhante ao teu? Então, Júlio, acho que você conhece um pouquinho da minha história, que eu comecei como vendedor de um outro franqueado, e eu acho que isso me deu muita bagagem para virar franqueado, né? Porque eu conseguia entender bastante a dor de quem está na ponta, de quem está trabalhando, e o sentimento, né? A dificuldade do dia a dia. E eu acho que quando eu consegui conquistar a posição de franqueado, isso me ajudou muito a dar muito valor para a minha equipe. Eu sempre valorizei muito quem está à frente do cliente, à frente do negócio, no dia a dia, a dificuldade do varejo, de estar trabalhando no final de semana, sábado, domingo. E eu sempre olhei com bastante carinho toda a equipe. Olha, a gente está aqui atrás na gestão, a gente quer fazer a coisa, entregar tudo para a turma da frente para que eles consigam desempenhar bem o trabalho deles. Legal, cara. Esse início, né, Eric, ele é um início que gera muitas dificuldades. A gente sofre, a gente chora, a gente fica sem dinheiro, né? E essas histórias que são tristes naquele momento, elas se tornam de superação, né? E você passou por isso, cara. Isso te deu uma casca, né? E é importante que o empreendedor, seja dentro do franchising ou fora, saiba que tem esse momento. Como é que, cara, assim, a gente precisa ter uma inteligência emocional para suportar isso, né, cara? Porque senão fica só história triste. A história triste, ela pode virar de superação a partir do momento em que você consegue se organizar, atingir o teu propósito, né? Como você falou, o teu objetivo, né, era entender o lado de quem estava ali na ponta para que um dia você pudesse assumir uma operação onde você fosse o líder, né? A gente conta as histórias de sucesso, né? A gente não foca nos problemas, mas eu já montei muito negócio, Júlio, que acabou dando errado, né? E acho que faz parte, mas assim, quando você fala de superação, a gente nunca desiste, né? A gente tem que fazer, né? A gente tem que dar a volta por cima e encontrar um caminho, porque ficar pelo caminho não tem jeito. Então, eu já abri muito negócio, já quebrei muito negócio, mas o que eu trouxe foi a experiência do que muitas vezes não fazer. Então, serviu para hoje a gente conseguir chegar onde chegou, né? Hoje, quando eu acordo de manhã, a gente não
não faço questão, não. Eu não gosto de fazer ginástica, mas a gente vai lá e faz. Vai lá na academia. Então, não é questão de querer, a gente tem que fazer. E Tem que fazer. Deu errado, sacode a poeira, vamos tentar de novo. E, cara, tu falou agora, a gente nunca desiste, isso é verdade, né? Você não conhece uma pessoa que chegou, não, desisti da minha vida, desisti de acordar, vou ficar aqui deitado. É claro que a gente não está entrando aqui no lado psicológico da análise, né? Mas o empreendedorismo, né, ele tem esse impulsionamento na pessoa, né? De fazer até conseguir, né? Não é para fazer para conquistar, é fazer até conquistar. E eu acho que isso muda a história, isso contagia, porque lá na frente, essa tua história, ela vai ser narrada de uma forma diferente. As pessoas vão se identificar com você, elas vão se emocionar com a tua história, e isso faz com que os negócios fiquem fortes, né? É verdade. A gente tem alguns exemplos aqui internos de pessoas que entraram aqui e tem a dificuldade, todos têm a dificuldade, acho que não é fácil para ninguém. E eu acho que uma das coisas que mais me motiva no dia a dia é, de alguma forma, tentar incentivar uma outra pessoa a conquistar o sucesso. Isso hoje acho que faz até parte do grupo Insense, né? A gente tem uma energia boa para ajudar o próximo, né? E isso é meio cultural aqui na empresa. Isso todo mundo abraça a causa, todo mundo acaba se engajando nisso e a gente vai em frente. Eu acho que esse é o gostoso, né? E quando a gente chega em algum lugar, a gente quer pular mais um patamar, porque se acomodar não faz parte, né? Hoje a gente está bastante empenhado na sucessão do negócio, como é que a gente vai transformar isso aqui para um negócio que dure muitos anos e está todo mundo sabendo disso, dessa forma, como é que nós vamos crescer, como é que nós vamos melhorar. Esse é o nosso dia a dia. Porque pode ter diversos Erics na tua empresa, né? Quantos Erics do passado querem também desenvolver essas capacidades? É claro que a gente sabe que tem perfil, né? Tem o perfil de quem não quer a liderança, tem o perfil de quem não quer empreender e não tem nenhum problema disso, né? É necessário ter essas peças, mas tem o perfil que você provoca inspiração, cara. O poder que a gente tem de provocar inspiração, eu já falei isso aqui algumas vezes, mas eu gosto de repetir. O meu pai, ele fala que para você ser um líder, primeiro você tem que formar um outro líder. E tem uma mensagem muito profunda nisso, cara, que é o quanto que você se dedica para a vida da outra pessoa. Essa dedicação é que faz você ser um líder, porque você vai passar por inúmeras jornadas para transformar a vida dessa pessoa. Teu pai é um grande sábio, né? Eu posso dizer para você que eu tenho muitos colaboradores aqui na equipe que são muito melhores que eu. E eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas até me questionam, que a gente evolui. O meu ex-estoquista, que era meu estoquista aqui no grupo Insense lá atrás, que contava o estoque, hoje é o nosso diretor, né? Ele é o operador da franquia. Ele tem formação, pós-graduação e mestrado em varejo, né? Então, você fala assim, um cara que de repente está muito afim, a gente dá a oportunidade, à vontade, cresce, e isso também faz parte do negócio. Mas eu gosto de contratar pessoas melhores do que eu, pessoas que gostam daquilo que fazem. Eu adoro vender, ainda continuo gostando de vender. Muito, né? É o que a gente está fazendo agora, de alguma forma ou outra, vendendo ideia, vendendo, trocando, compartilhando. Isso faz parte da cultura. Você sabe que todos nós, Eric, temos uma profissão em comum, né? O mundo tem uma profissão em comum que é ser vendedor, né? A todo momento a gente está vendendo uma ideia, a gente está vendendo um produto, vendendo um serviço. E isso eu acho que é uma técnica... Eu não consigo entender que alguém não esteja
de alguma forma vendendo alguma coisa, vendendo um produto, serviço, construindo alguma coisa. Até é tudo, é o centro da coisa, né? O trabalho é assim, né? Exato. O trabalho para vender serviço, vender imagem, vender produto. De alguma forma faz parte da cadeia. A gente aqui na empresa, eu sempre participo da integração dos novos funcionários. E isso que a grande maioria da nossa equipe são consultoras, as vendedoras, o estoquista. É mais nessa área que a gente tem um certo número de pessoas, um turnover maior. Então, volta e meia, a gente está conversando com a turma. E eu muitas vezes, de alguma forma ou outra, acabo inspirando o pessoal. Olha, se você gostar do que faz, fizer muito bem feito, você consegue conquistar, andar mais longe, né? Eu era vendedor de loja e hoje eu tenho uma rede que eu tenho orgulho muito de ter conseguido, conquistado isso. E eu olho para as outras pessoas e eu falo assim, eu quero que todo mundo consiga, né? Eu quero que todo mundo, de alguma forma, se empenhe que vale a pena. É isso. E eu acho que a tua mensagem que inspira bastante é o seguinte: as pessoas estão querendo dar o primeiro passo, entrar, ter o seu próprio negócio, seja dentro do franchising ou não. E aí elas falam, cara, mas para eu abrir o meu negócio, eu tenho já que ser grande. E você mostra o contrário, né? E você mostra que mais forte do que uma grandeza, vamos falar de estrutura física, né? Você precisa ser humilde. Eu acho que a humildade te leva aonde você nem sabe onde pode chegar, né? E a humildade, ela te conecta com as pessoas, porque a humildade, ela tá ligada ao servir, né? E o servir, ele é altruísmo. E o altruísmo conecta pessoas. E eu acho que você tem isso na tua veia, cara. Eu senti muito isso quando entrei junto com a BF. Eu vejo lá que é uma associação onde todos que estão lá, de alguma forma ou outra, é voluntário um ajudar o outro. E quanto mais as pessoas se dão, né, de alguma forma, entregam alguma coisa, mais eles têm retorno, né? E eu aprendi isso. Eu aprendi que aqui também é assim. Aqui o que a gente pode... Aqui a nossa gestão é para servir as lojas. A gente tem isso culturalmente, fala assim, quem está trabalhando aqui no escritório é para atender a necessidade da nossa equipe da loja. É mais ou menos o centro, né? O centro, com certeza, é ser para o cliente, é tudo, mas se a gente não der, de alguma forma, toda a ferramenta, toda a condição boa da nossa equipe trabalhar, ela vai ser reflexo, né? Então a gente faz tudo. Só falta estender tapete vermelho, né? A gente procura atender da melhor forma possível a nossa equipe. Acho que esse é o grande... Não é um diferencial, acho que todo mundo tem que fazer isso, sabe? Sim. Ter a humildade, ter a compreensão, enfim, acho que a gente não tem a fórmula secreta, mas a gente tem uma coisa que deu um pouco certo, acho que deu certo. Não tem uma fórmula secreta, né, cara? Não. Assim, qual é a fórmula do teu... Cara, trabalhar, agir com honestidade, isso são valores que precisam ser preservados, né? Você falando de loja, e a gente caminha agora aqui para uma parte um pouco mais técnica, né? Mas no sistema de franquia, a gente sabe que um franqueador, né, ele teve um sucesso no sistema antes de ser franqueador, né, no sistema de varejo, de serviço, seja qual for, e ele atingiu um sucesso. Ele atingiu esse sucesso. E aí, em algum momento, ele ou alguém falou, cara, transforma isso numa rede de franquias. Ou faz a expansão através do sistema de franchising. Se teve sucesso comprovado, ele se organiza, ele faz a formatação e vai para o sistema de franquia. E aí ele fala o seguinte, né, em termos resumidos. Olha, eu desenvolvi uma tecnologia, tá? Deu muito certo. E se você replicar
o que eu fiz quando era loja própria, você também vai atingir o sucesso. Como é que é isso na prática, cara? Você franqueado, multifranqueado, essa é uma teoria ou isso é um fato? Eu acho que é um fato, né? Se você pensar assim, eu sou muito grato ao Boticário, porque por melhor que fosse minha gestão, se eu fosse franqueado de uma marca que não tem sucesso, não importa o quanto eu fizesse, provavelmente não iria adiantar. A marca fecha, alguma coisa. Eu não quero entrar em nomes de outras marcas, mas tem outras franquias do mesmo segmento que simplesmente fecharam. Eu vi muitos concorrentes fecharem. Então, eu poderia ter sido franqueado de um concorrente hoje do Boticário e ter acabado. Então, eu acho que assim, eu sou muito grato, acho que assim, não tem franqueado de sucesso sem um franqueador de sucesso. E o inverso também é verdadeiro, sabe? Não tem nenhuma franquia de sucesso se a equipe ou o conjunto de franqueados não trabalham de acordo ou não são bons. Acho que a franquia é um negócio que realmente é uma grande parceria. E eu entendo que é uma parceria que facilita muito a vida do empresário, né? Imagina se eu não fosse franqueado e tivesse no mesmo segmento, que teria que produzir né? Teria que fazer uma pesquisa de mercado, fabricar um produto, pensar na tampa, pensar em uma campanha de marketing, pensar em tudo isso. A franquia permite que eu me foque naquilo que eu tenho uma certa habilidade, uma certa facilidade. Então, assim, eu acredito muito no negócio de franquia, acredito mesmo. Eu enxergo que a energia e a força do Grupo Incense está exatamente nisso. A gente tem foco no trabalho, de gestão do negócio, mas sem aquela preocupação. A gente, logicamente, acaba, de alguma forma ou outra, dando feedback para a franqueadora, tal, naquilo que a gente pode, mas, assim, a gente não se preocupa em quanto vai custar esse produto, como é que vai ser essa campanha, a importação vai demorar 150 dias para chegar de uma tampinha. Então, isso sai fora. Isso tem alguém pensando nisso. E isso permite que a gente consiga dar foco no crescimento do negócio. Eu também acho que cada franqueador, né, ele tem um modelo de negócio. Eu estou falando de um negócio de venda de produto, tal. Você fala em alimentação, sabe? O conjunto, como a Megamart mesmo, né? A gente fala assim, poxa, eu tenho uma marca, uma imagem, um produto, um padrão. Isso que tem valor, sabe? E a gente tem que entender que é dessa forma. Não adianta eu querer fazer o chazinho do tiozinho. Não é a mesma coisa, né? A gente tem toda uma dor passada, um know-how, uma experiência que mostrou que aquilo dá certo. Enfim, e não pode parar de inovar, né? Não, eu concordo com você. Acho que o franqueador, quando ele entra para esse mundo do franchising, né, ele precisa aprender a fazer franchising, mas nunca esquecer que ele começou como loja própria. Porque, como você falou, o franqueador ele precisa dar ferramentas para que o franqueado possa atuar no campo de batalha, e esse campo de batalha é o ponto de venda, né? Então, essa sinergia ela é necessária. A franqueadora ela vai crescer com o esforço e as informações apuradas do franqueado no ponto de venda, e o franqueado ele vai conseguir desenvolver o seu trabalho a partir do momento em que ele não tenha preocupações básicas, como você acabou de colocar, né, cara? O supply chain, isso aí eu não me importo, eu tenho segurança na minha franqueadora. Política de preço, nem sei o que é isso. Eu às vezes participo, mas quem define é a franqueadora e eu estou muito satisfeito. Eu acho que esse é o bom franchising. É quando você não depende, sabe,
toda hora ficar questionando. Cara, mas você tem certeza disso? Cara, eu não faria isso. Olha, eu acho que isso tumultua o meio-campo. Eu não digo que a gente não participa, a gente se importa, sim, a gente se preocupa bastante, porém, eu entendo o seguinte, o cara do supply chain, ele estudou aquilo lá, ele sabe mais do que eu. Eu posso dar a minha opinião, ele pode escutar o mercado, e no nosso caso, o franqueador escuta muito o mercado, mas eu tenho certeza que o cara que se formou ou tem pós-graduação em marketing entende muito mais de mercado do que eu, de como medir retorno. Eles sabem mais do que... Eventualmente, ele não sabe tocar a loja que nem eu, mas ele sabe fazer aquele papel melhor do que eu. Então, cada um faz o que faz bem feito, a gente opina, e, logicamente, o inverso é verdadeiro. Muitas vezes o pessoal está olhando a nossa gestão e avalia, né? Nem tudo que a gente faz é correto, a gente erra também, erra muito, graças a Deus, né? Senão a gente não evolui. Se tivesse tudo certinho, a gente iria se acomodar. Eu não gosto quando a gente chega na nossa meta, a gente quer mais, né? Não pode ficar estagnado, né, cara? Não pode. Mas eu penso assim, eu penso que a gente tem uma equipe boa por trás da gente, a gente tem uma franqueadora que permite que o franqueado, de uma forma ou outra cresça, ele permite que o franqueado também ganhe dinheiro para sustentar um negócio, porque também eu conheço muita franquia, você também conhece, e de repente o cara está preocupado com o negócio dele, se o franqueado ganha dinheiro ou não, vai repassando, e o negócio cresce, mas quem botou o dinheiro lá, quebrou, não ajuda em nada, né? Eu falo pro meu time que a gente precisa ter lojas abertas e não abrir loja. Eu não quero abrir loja, eu quero ter loja aberta. Abrir loja, o dinheiro resolve, né? Agora, manter a loja aberta é sinônimo de que o plano de negócio está fortalecido, né? E eu acho que essa junção, ela só acontece com a sinergia entre franqueador e franqueado. Acho que ter um comitê, ter uma estrutura por trás, isso atrai, né, cara? Assim, se colocando lá como um franqueado que vai ingressar numa nova marca. Você vê que aquela marca, ela tem uma organização de marketing, uma organização de supply chain, um atendimento diferenciado e próximo com o franqueado. Isso atrai na tua visão, não, Eric? Com toda certeza. O fato da franqueadora, a gente tem os nossos comitês, a gente participa, né? E quando nós somos ouvidos ou quando a gente dá opiniões e que são implantadas pela própria franqueadora, muitas das coisas que acontecem dentro do Boticário foram ações de próprios franqueados. A venda direta, por exemplo, começou com sacoleira, o pessoal vendendo dessa forma. Verdade. E aí o pessoal mostrando, e a franqueadora adotando. E aí, esse negócio, quando parte da construção em conjunto, o engajamento é muito maior, né? Todo mundo quer, tivemos essa ideia, a franqueadora abraçou, melhorou muito, né? Deu toda a infra, e aí o pessoal se engaja e é um conjunto, né? Eu acho que isso é importante, não tem franqueador sem franqueado, e o inverso também é verdadeiro, sabe? Ninguém anda sozinho. Eu vou puxar aqui, Eric, um ponto que eu acho que também cabe uma reflexão. Franqueado e franqueador jogam no mesmo time, pelo menos deveriam, né? Porque o objetivo é em comum, né? Você já falou isso. Mas nos bastidores também fica claro que cada um tem os seus riscos, as suas responsabilidades, mas é no ponto de venda que as coisas acontecem. Franqueado feliz, né? É um franqueado que está desenvolvendo ali as coisas com sucesso. E aí, uma visão de multifranqueado, tá? Ela é o quê? Eu quero abrir mais unidades, né? Me preparar para isso, mas eu não consigo ficar no ponto de venda. Eu não consigo estar ali presente, né? Na tua análise, você acha que franqueado com a barriga no balcão faz a diferença ainda? Ou isso
é uma coisa do passado, lá do português, da padaria, que ficava ali colado para analisar a venda? Como é que é a tua visão disso, cara? Eu tenho a seguinte visão. Tudo depende do que o franqueador quer, né? E se ele quer um operador da franquia, que ele quer o franqueado presente, ele vai ter que nem você falou, o dono da padaria, que eu admiro muito, né? Mas você vai ter um cara que está lá e ele não vai crescer, ele não vai inovar, ele não vai enxergar para fora daquele ambiente. Agora, se ele quiser um gestor de alguém gerindo equipes, ele tem possibilidade de crescer muito mais, na minha opinião, tá? E para isso, franquia boa para o franqueado é aquela que dá dinheiro para ele eventualmente poder inovar, crescer, implantar, controlar melhor, ter a melhor equipe, contratar. Eu assim, tem muitos franqueados muito maiores do que eu dentro do Grupo Boticário, provavelmente muito maior que muitos franqueadores, né? Mas esse pessoal, eu mesmo, eu tenho um conselho formado de pessoas que estão fora da minha empresa, até para me ajudar na gestão. Olha isso. Imagina um dono de uma padaria, volto a dizer, eu respeito muito um cara que consegue dominar tudo, né? Mas imagina um dono de uma unidade ter um conselho, não faz nenhum sentido, né? Agora, quando você tem um número que está aumentando, que aumenta também, logicamente, a dificuldade de operação, você tem que ter ajuda. E essa ajuda muitas vezes vem de sistema, de plataforma, como é que melhora a gestão, melhorar a contratação. Então, eu acho que tudo depende do modelo que a franqueadora está assumindo como negócio. Ele quer um operador lá na ponta ou ele quer um empresário, gestor. No caso do Boticário, ele prefere, eu sinto isso, né? Ele prefere ter 100 caras bons, com várias unidades, fazendo uma boa gestão, do que cuidar de 3 mil franqueados. Imagina fazer uma reunião de 3 mil, cada um entende de um jeito. Como é que você fala? Uma vez que o franqueador fala comigo, ele fala comigo, fala com mais de 20 lojas, né? Então, de certa forma, é melhor ter alguém bom na ponta, que consiga replicar isso, do que ter 1.000 operadores. Eu costumo dizer que franqueado feliz é franqueado com dinheiro no bolso. Mas para o dinheiro ir para o bolso, é também preciso muita dedicação por parte do franqueado, né? A franqueadora, quando comprometida, ela deve oferecer as ferramentas viáveis para que aquele negócio esteja organizado e com potencial de crescimento, né? Mas o franqueado, cara, ele corresponde a um percentual alto para que essa engrenagem funcione, né? Hoje eu vejo, é comum, e você sabe disso. Muitas pessoas estão buscando uma unidade, uma franquia, e a pergunta é: eu preciso trabalhar? Né? Porque, na verdade, franquia não é investimento. Franquia é um trabalho, né? É um trabalho que tem uma chancela da marca, né? Caso essa marca seja de sucesso e organizada, e que vai atrair consumidores, né, para aumentar o teu faturamento, mas é uma gestão, é um trabalho. Se isso não acontecer e liderado pelo franqueado, não adianta o peso da marca. Nenhuma marca vai adiantar, né? Por mais famosa e reconhecida que ela seja. Se o ponto de venda não tiver gestão, né, e diversas gestões, pessoas financeiras, o negócio não anda, cara. Isso você tem... Como é que você tem visto esse mercado de novos franqueados e essa questão da franqueadora oferecer ferramentas, Eric? Então, pegando um gancho do que você falou um pouquinho, toda hora alguém bate na minha porta. Eu vou te falar, pelo menos 10 a 15 vezes por ano, alguém bate na porta: pô, Eric, você não quer abrir uma loja X? Nem quero falar em nomes, nada, né?
Aí eu falei assim, pô, né, vamos escutar, não, vamos marcar uma reunião, vamos lá. Aí eu recebo, né, tenho muitos amigos dentro do franchising, e o pessoal vem e, isso aqui, né, isso aqui vai render 20% de resultado. Aí você olha assim, fica meio duvidoso, aí eu falo assim, tá, esse negócio vai tirar o meu foco, minha atenção no meu negócio? Sabe? Esse negócio não anda sozinho. Por que não anda sozinho? Primeiro que esse negócio não para de pé se ele não tiver numa tributação, numa classificação fiscal lá do Simples, né? Ele não para de pé se sair do Simples. Então já não serve para quem quer um gestor de rede. Então, mas tem muito negócio bom, que nem eu volto a falar, olha, eu quero ter uma loja com uma boa rentabilidade, eu vou me dedicar, vou ficar nela, vou ficar no Simples. Eu tenho loja que eu poderia ser exatamente enquadrado dessa forma e ganhar muito mais dinheiro. A minha margem, Exato. Com certeza, é menor, mas é multiplicado. Mas eu poderia ganhar do ponto de vista de resultado, muito mais em uma única unidade, percentualmente falando, em uma unidade, colocando a barriga no balcão e assumindo o trabalho, botando a família junto, trabalhando, empenho, e vai ser bom do mesmo jeito. Vai ser bom do mesmo jeito. Isso. Vai ter resultado, as pessoas vão trabalhar. Então, eu não vejo nenhum problema de alguém montar uma franquia, né? Para se dedicar àquilo, ser uma franquia no Simples, entrar lá, ter uma unidade e trabalhar. Eu acho que assim, é um modelo, também é um modelo de sucesso. Só que esse cara não vai ser não vai ter uma grande rede, né? Porque Exato. Ele vai ser um multifranqueado. Tem que vir a partir de não vai ser um multifranqueado, vai ser um franqueado de uma unidade. E aí, quando as pessoas vêm me oferecer, eu falo assim, esse negócio aí, você tem que arrumar um franqueado de uma unidade, não de uma rede. E botar em nome de tia, sobrinha, vizinha, para se enquadrar no Simples, para mim não faz sentido. Mas para muitas pessoas pode fazer sentido numa uma, duas, 3 unidades. A tua cabeça é uma cabeça já formada por um grupo, né? E esse grupo, ele atrair novos ativos para que o grupo ele cresça, né? Isso é interessante demais, cara, porque nos Estados Unidos a visão de multifranquia ela é uma coisa normal. O cara entra exatamente como você falou, cara, eu quero abrir 50. Mas calma aí, 50 é normal, abrir 50. No Brasil, se bota logo de início isso numa conversa, por lado da franqueadora ela vai falar, olha, legal, muito bom, mas primeiro eu preciso te conhecer. Aí já botou uma barreira. Segundo, que a gente tem a questão tributária, né? Botou outra barreira. Terceiro, que você vai precisar se adequar a essa questão contratual aqui, porque isso já me leva para um caminho de master franquia ou desenvolvedor de área. Já botou outra barreira. Aí o cara que queria abrir 50 unidades, ele fala, cara, olha só, tá muito complicado. Eu vou me mudar para os Estados Unidos e vou abrir lá, porque lá o negócio é mais rápido. Abrir 50 unidades é muito simples. Isso é uma barreira, cara, para o sistema de franchise. Eu não estou falando de ABF, porque é claro que a nossa associação, como você já falou, se envolve demais, né, cara? Assim, é uma associação diferente, a gente vai falar disso ainda hoje, mas isso é uma questão mais econômica e de legislação do que uma viabilidade da própria franqueadora. E os negócios, cara, não viram e não crescem em uma proporção como a gente gostaria por causa dessas barreiras, né? Eu estive lá no Multi-Units, né? Nos Estados Unidos, em Las Vegas, que acontece todo ano. A maior feira de franqueados do mundo, né? Ela é maior do que a IFA, se não me engano, que seria lá a Associação dos Franqueadores, né? E a Associação dos Franqueados é muito maior, lógico, né? Só que lá no encontro, lá o cara tem 100 lojas, 150, 200 lojas. O cara que tem 20 lojas é franqueado pequeno. E aí você fala assim, é outro modelo.
é outro sistema tributário. E assim, eu tiro o chapéu para qualquer empreendedor brasileiro, porque o cara lá de fora é muito difícil conseguir se estabelecer aqui. A gente tem que nem eu falo assim, eu contrato pessoas melhores que eu, porque eu não consigo nem entender a tributação que a gente tem de pagar. É um absurdo de tributo, né? E lá também tem uma outra coisa que nem se comentou, né? O cara que está no segmento de alimentação, de franquia, ele não tem uma marca, ele tem 3, 4, 5 marcas diferentes. Ele quer ganhar dinheiro e o franqueador olha para ele como um gestor de negócio. Eu falo assim, eu quero esse cara que faz uma boa gestão. Não importa que está na mão dele um concorrente. Ele vai fazer o melhor que puder fazer com cada marca que ele tem. Aqui já é complicado ter 3 unidades da mesma marca para não estourar o simples, né? Imagina ter de outras marcas, né? Aqui é mais complicado ser multi-franqueado de multimarcas. A gente sofre um bocadinho aí até para fazer a gestão disso. A gente já fechou o negócio de outras marcas, eram excelentes marcas, excelentes negócios, inclusive para quem a gente vendeu o negócio, o cara está ganhando dinheiro, mas não se enquadra, não dá, não tem como sobreviver. Para ele está ótimo, mas para a gente não consegue. Exato, e esse desafio vai minando, né? Hoje, no Brasil, a gente vê que você tem quantas unidades? Tenho 5. Então você já é um multifranqueado, né? O nível de... Não é que está errado, né? Se a gente pegar a literatura, tem mais de uma unidade, ele é multi, né? Mas a escalada disso, ela é muito tímida comparado, por exemplo, a Coreia do Sul, né? Que tem muitos multifranqueados, o próprio Estados Unidos, a França, países que têm aí uma outra legislação e permite essa expansão. Eu, na minha visão, acho que esse é um tema que a gente tinha que alavancar, porque isso gera economia, isso gera emprego, isso gera uma dimensão gigantesca, né? E o Brasil, ele não é um país tímido ainda com relação ao franchising. A gente está ali entre as 5, 6 comunidades com mais marcas franqueadas, né? Então, assim, a gente não é tímido, mas isso poderia ir para uma escala muito mais favorável em termos de unidades franqueadas. E isso que gera emprego, isso que faz a economia mudar. Acho que é um tema que a gente precisa colocar em pauta para estimular. Você falou de quinto, sexto, a gente teve a maior feira de franquia do mundo o mês passado, né? A maior feira de franquia do mundo. O brasileiro realmente é um grande empreendedor, né? E assim, vendo o nosso mercado aqui do Brasil, apesar que em termos de faturamento é muito pequeno perante você pegar o mercado que nem os Estados Unidos, mas você vê que ele é crescente, né? Você fala assim, quantas marcas estão expondo que foi a maior feira de franquia, né? Está crescendo, querendo abrir um negócio, né? Então, acho que a gente tem muito para crescer no Brasil, muito, muito, muito. Eu adoro o Brasil, né? Então, eu sou suspeito para falar, apesar de ter nascido nos Estados Unidos, eu sou brasileiro por opção. Você está aí nos Estados Unidos, né? Eu não sabia disso, Eu nasci nos Estados Unidos, eu vim pequeno, vim com 9 anos pro Brasil, mas eu adoro o Brasil e estou indo para lá hoje, né, para os Estados Unidos, assim, para fazer uma visita e uma viagem para celebrar os 30 anos. Eu adoro lá o mercado, mas eu acho que o Brasil é um país de muita oportunidade, não é muito mais fácil, muito mais difícil, mas... O upside de crescimento Aqui é o oceano azul, de né? oportunidades, né? Azul. Exato. De oportunidades. Acho que a gente tem um grande diferencial aqui de quem consegue se manter aqui vivo
dentro desse mercado de quem consegue ser um empresário no Brasil, né? Ficar trocando o pneu do carro com ele andando, né? Tem que se virar. Tem que ser. Por isso que o brasileiro, cara, quando bem intencionado e ele faz uma internacionalização, ele ganha muito dinheiro, sabia? O brasileiro, eu tô muito acostumado, você sabe disso, em fazer negócios fora do Brasil, né? Principalmente nos Estados Unidos. E quando eu entro numa mesa de reunião com um americano, eu vejo, assim, aprendo demais, incrível. Fiz uma faculdade nesses anos que eu estou na cultura americana, mas em termos de negociação, e não estou falando de jeitinho brasileiro, estou falando de negociação, de abrir a cabeça, apresentar outros caminhos, é gigantesca a diferença entre o brasileiro e o americano, tá? Assim, eles têm organização, eles têm procedimento, eles têm didática, uma coisa assim avassaladora. Agora, botar na mesa para uma negociação de estimular, ó, já pensou nisso? Está vendo aqui essa oportunidade? Já checou isso aqui porque a gente pode aumentar vendas? Isso não se compara, o brasileiro dá aula. Ah, eu não tenho dúvida, a dor faz isso, sabe? A dificuldade faz o pessoal aprender. Exato, isso, cara. É o que a gente falou no início do programa, né? É aquela história da dor, cara. O sofrimento, sabe? Tem uma coisa em comum, olha só agora, vê se tu concorda. Tem uma coisa em comum do brasileiro com o europeu, né? O europeu, ele não é materialista. É normal você ir na Europa e ver o cara com uma mochila rasgada, um sapato furado, né? O Marinho, que a gente conhece, fala muito sobre isso, né? Ele menciona isso, fala assim, o europeu, ele valoriza o bem material, por quê? Porque uma vez ele não teve, por causa das guerras. Né? O europeu é um povo sofrido e aprendeu a não ser materialista por causa das guerras. O brasileiro é incomum ao europeu, por quê? Porque ele valoriza as dores do crescimento. Geralmente são gerações que mudam a família, né? Então essa família ela veio pobre e teve uma fase dessa família que ele mudou a chave do negócio e valoriza essas conquistas, né? Acho que isso é muito interessante do brasileiro. Agora, Eric, queria te colocar aí, né, assim, nesse nosso papo, uma pergunta, cara. A ideia não é que eu ficar te entrevistando, mas bater um papo, mas, cara, eu quero saber como que um franqueado ganha dinheiro no franchising, cara. Qual é esse caminho que um franqueado ganha dinheiro? Volto a falar, depende bastante da marca, da franqueadora, mas, assim, eu gosto de falar muito do exemplo da dor, sabe? Eu comecei com nada, com dívida, para montar a loja. E isso fez com que eu cuidasse muito bem dos recursos, né, do patrimônio. Então, assim, qualquer perda ou qualquer desvio de estoque, para mim, era a diferença entre ganhar dinheiro e perder dinheiro. Fazer um pedido mal feito... Hoje eu vou dar um exemplo. Se a gente tem uma margem aí de 8%, 8, 9% de resultado de final, última linha, né? Se eu fizesse um pedido errado, me estocasse com 20%, 30% a mais de estoque, eu não teria dinheiro para pagar. Então, a gestão da falta ou da não abundância, né? Eu não tinha sobra, eu não tinha oportunidade de errar. Eu não podia errar. Então, sempre tomei muito... eu sempre fui muito preocupado em não deixar vazar absolutamente nada. Ou seja, a dor de não ter dinheiro, não ter o recurso, fez com que a gente aprendesse e implantasse processos de controle. Eu falei assim, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer o meu pedido para não errar? Como é que eu vou controlar o meu estoque para não ter perda? Como é que eu vou pagar a minha equipe para não ser nem de mais nem de menos? Então, a falta, a escassez
fez com que a gente ganhasse dinheiro. Eu gosto de contar uma história de certa forma, eu tenho um pouco de orgulho, né? Quando o Boticário tinha já 30 franqueados na capital, eu cheguei como franqueado. Mas eu cheguei como um vendedor lá, um gerente, um supervisor que chegou para ser franqueado. E o mercado já estava totalmente formado. Já tinha, sei lá quantas lojas, já tinha 100 lojas em São Paulo ou mais. E a expansão era meio por área na época, né? Não era só por competência, mas por região. E como eu vim parar aqui, meio afastado, meio na periferia, o meu desejo era crescer, mas eu tinha pouca oportunidade de crescimento, porque já estava shopping bom, já estava tudo já tomado. E eu falei, bom, tá difícil de crescer, o que eu vou fazer? Né? Não tem expansão natural na minha região. O jeito é tentar comprar a loja de alguém que queira vender, né? E aí a gente ia para as reuniões, né? E tinha muitos franqueados que reclamavam muito da operação, né? Reclamavam, não sei o que lá, a loja é ruim, não sei o que lá. E eu brincava muito, eu sempre fui bom de relacionamento, eu falava assim, bota preço. E acabei comprando lojas dessa forma, né? O pessoal reclamando, vendendo loja ruim, que para ele não eram bom, mas para quem de repente fazia a gestão do Bit Byte lá, que estava fazendo direitinho, para mim eu conseguia tirar um resultado daquilo. Aquilo que não era bom para alguns, para mim era bom. E eu cresci dessa forma. A grande maioria das lojas que eu tenho, eu acabei comprando de outros que não eram boas lojas para ele, mas para quem estava fazendo com cuidado a gestão, pagando direitinho na dor, facilitou bastante. Então, eu gosto de contar essa história da falta ajuda. Aqui internamente, de vez em quando, eu falo assim, puxa, tem dinheiro na conta corrente, tira, separa, porque quando o pessoal começa a enxergar que não está fácil, acaba não se preocupando. A dor faz que a gente tome cuidado. E a dor dos outros é uma oportunidade para quem está estruturado, né? Porque esse conceito aí de caixeiro viajante, né? Que é o cara que está sempre olhando o mercado, vendo as oportunidades, ele, se tiver organizado, ele vai fazer um upside interessante para o grupo, né? No teu caso, e eu acho que você teve aí uma visão. Você sabia que isso, cara, é uma metodologia usada muito pelo comerciante também europeu quando veio para o Brasil, tá? Ele via pontos bons e operações não muito bem desenvolvidas e ele pegava aquele ponto e transformava aquele ponto sendo mais atrativo porque ele tinha uma gestão ali de produtos, um atendimento diferenciado e depois ele ganhava dinheiro vendendo aquele ponto. Isso aconteceu muito na década de 90, quando os pontos comerciais ainda eram precificados em dólar naquela época. Então era normal você pegar ali Então, você sabe disso, pô. Você sabe disso, né? Isso, cara, eu adoro essa negociação, cara, do varejo, do comércio. Eu gosto de falar comércio, que me lembra aí as raízes. Eu acho que esse é um caminho muito interessante que você colocou aqui para os nossos ouvintes. Eric, a gente está chegando aqui no final, cara. Acho que a gente tinha que ter uma temporada só para falar da tua história, o quanto que é rica e o quanto que é inspiradora, cara. Mas para a gente fechar, eu queria que a gente montasse, né? Você montasse um alicerce com 5 bases, né? Aí você vê se é 3, 5, 1, fica a teu critério. Mas que um franqueado possa aumentar o seu faturamento através de unidades franqueadas. Qual seria esses pilares, tá? Para esse franqueado ter um sucesso? Puxa, 5? Bota 2, 3, 1. Você que manda, meu amigo. Não, acho que 5 é pouco, né? Acho que... Caramba. Eu sempre vou focar em equipe, sabe? Ter uma boa estrutura, uma boa base. Gestão de equipe seria a primeira.
Eu acho que valorizar a equipe, ter uma equipe engajada com o mesmo propósito, com a mesma visão, com a mesma cultura, acho que é a coisa mais importante, porque eles abraçam as ideias. Quando essa turma participa da solução, né? A gente tem problema, todo mundo tem problema, mas quando a gente coloca a nossa equipe para buscar a solução, o engajamento é muito maior. A gente implantou aqui justamente um trabalho desse, aonde quem definiu como serão os processos foi a própria equipe, não fui eu. Muito então, bom, assim, cara. A equipe, para mim, é o pilar mais forte do nosso negócio. Mas a atenção aqui, Eric, desculpa te cortar, mas a atenção essa equipe, ela teve uma seleção, como você falou aqui. Uma equipe que saiba mais do que você. E aí você teve confiança para colocar ele para decidir. Porra, perfeito, cara. Muito bom. E aí, já mexeu em outro negócio. Permite uma descentralização da minha parte. Aula. Então, eu tenho uma equipe boa que tomam decisões. Então, eu dou autonomia, logicamente eu estou participando, mas eu dou essa autonomia de tomar decisão. E as pessoas muitas vezes erram, como eu também erro, mas eles têm muito mais informação, muito mais base para acertar do que eu. Então, assim, essa descentralização da equipe, a descentralização e a confiança nessa equipe, eu acho que é um outro pilar. O controle, né? O controle de gestão, acho que a gente não pode gastar mais do que ganha, né? Sempre tem que ter a nossa... Gestão financeira, né? A gestão financeira, eu acho que ela é importantíssimo. Importantíssimo para nós, para o grupo, e para a marca também, né? A gente desmonta e monta a loja a cada 5, 6 anos. Eu estou há 30. Eu nunca passei, acho que mais do que um mês, fora de um processo construtivo de loja. Então, dezembro se reforma a loja, não, mas às vezes está no processo para reformar em janeiro, fevereiro, né? Caramba, então, assim, cara. Você se preocupar com gestão financeira e ter caixa, gastar menos do que ganha, eu acho que é importantíssimo como pilar, né? E não é só gestão como geral, mas a gestão financeira eu colocaria um destaque bastante importante aí de controle dos recursos, tá? Muitos negócios que começam, seja no varejo, no franchise, uma franqueadora, um franqueado, eles esbarram na parte de gestão financeira, sabe? Assim, o empresário brasileiro... Aí é aquele negócio que eu também falo toda hora, cara. Eu tenho até que parar de falar isso, que daqui a pouco vai ficar chato. Mas é verdade, entendeu? É verdade. O empreendedor... Às vezes ele tem um perfil que é audácia, abrir caminho, desbravar, inventar. O empresário já tem outra pegada de empresariamento, da gestão, de olhar a parte financeira. E muitas vezes essas pessoas não estão em uma só. Às vezes o perfil de quem é empreendedor não é de quem empresaria o negócio, né? E gestão financeira, cara, é step básico para o empreendedorismo. Aprenda, não deixe de aprender a opção de coisa, cara, mas vai entender um pouco fluxo de caixa, contas a pagar, contas a receber, né? O que é um budget, o que é um provisionamento, né? Os antigos chamavam de fundo de maneio, né? Fundo de maneio, que é o fundo que vai dar ali para você respiro, né, cara? Fôlego para você aguentar aí os desafios. Muito bom. Segundo Júlio, ponto, gestão financeira. Eu vou pedir licença para falar um negócio aqui para você, porque de repente não é nem foco, mas acaba sendo, né? Pô, o que você quiser, cara. Fala um monte de coisa. Mas eu vou entregar a minha idade aqui, eu tô com 59 anos, mas eu sou do tempo de controlar o fluxo financeiro no Lotus 1, 2, 3, tá? No Olha Lotus isso, 1, 2, cara. 3, fazendo aquelas planilhas. Eu controlava centavo, que não podia fazer. Eu fazia DRE em planilha Lotus 1, 2, 3, controle financeiro. Caramba. Aí eu nunca deixei de fazer um DRE depois na evolução, aí no Excel, enfim. E isso é tão importante na nossa gestão
que junto a outro franqueado, que montou uma plataforma de gestão financeira, de controle financeiro, que eu vou fazer até falar um negócio que não fazia parte do script, mas pela nossa dor de gestão, de controle financeiro, de controlar o fluxo de entrada de cartão de crédito, quando é que eu vou ter dinheiro, a gente acabou montando uma plataforma de gestão financeira, que é, não sei se você já ouviu falar, mas o F360. Partiu de um outro franqueado para atender a dor de quase todos os franqueados. E foi uma virada boa de chave em termos de controle. Hoje a gente sabe quanto vai ter de dinheiro no final do ano. Hoje a gente sabe quanto cada unidade de negócio dá de resultado. E a gente foca naquilo lá. Logicamente, a gente não foca no problema, a gente foca na solução, mas a hora que eu vejo o problema, olha lá que essa loja não está dando resultado, vamos entender o que está diferente do outro. Olha, o aluguel está batendo em X%, que é muito fora da curva do restante das lojas, então ela serve de referência comparativa entre lojas, enfim. É uma virada-chave absurda para nós. Mas, enfim, acabei virando sócio da plataforma, né? Ajudamos muito e acabei virando sócio de tanto input que a gente dava em cima da utilidade, da melhoria. Muito bom. Qual é a plataforma, Eric? Fala aí para o pessoal. F360. Finanças 360. Ela ajuda em tudo. Ela entrega pronto, né? A gente teria que abrir outra. Eu vou até convidar você a entrevistar o Henrique. O Henrique Carbonell, né? que é o fundador. Ele pode falar, ter um bloco disso, porque realmente mudou muito a vida na gestão do nosso negócio. Então, acho que isso para a gente não desviar do assunto, assim, a gestão de controle financeiro é importantíssimo dentro do nosso negócio. Não, tá aí, tá. Já vou fazer o convite para o Henrique. Eu já convidei o Henrique para participar da Franchise Week de 2022, quando eu estava coordenador da transformação digital lá na BF, né? O Henrique está assim, admiro o trabalho do Henrique. Ele tem uma pessoa que eu gosto muito que está trabalhando com ele agora, que é o Hind, né? Hind também. Hind. Cara, opa. Adoro ele, cara. Adoro o Hind. Nossa, a gente... Eu vou falar... o relacionamento, a BF, ela junta pessoas. E junta pessoas boas. O Hind também, eu sou fã dele também, gosto muito dele. Muito bom. Nosso companheiro. E eu vou te falar, daqui meia horinha a gente tem reunião de conselho do 360. Boa. Manda um abraço para todo mundo lá. Legal. Eric, gestão de equipe, gestão financeira, tem mais algum pilar aí para que um franqueado seja imbatível em aumentar faturamento? Inovação e não ter medo de errar sempre. Acho que a gente tem que sempre melhorar todos os nossos processos. A gente ficar jamais acomodado. Tudo dá para melhorar, tudo. E a gente vai errar. Sempre. E, que nem eu falei, vira e vamos acertar. Esquece o que a gente esquece. A gente internamente, a gente não pune erro. A gente não pune erro. Logicamente, quando ela é intencional, sim. Mas a gente busca sempre motivar a tentativa. Então, tem muita gente que, fiz assim e tal, não deu certo. Não tem problema, não. Vamos, o que a gente aprendeu com isso? Foco na solução, esquece o problema. Então, a inovação, acho que faz parte. Franquia limita muito a inovação, né? Porque você tem que seguir um padrão, mas eu acho que isso é importantíssimo. A gente tem que ter disciplina para seguir um padrão. Mas isso não impede a gente contribuir com processos, né? A gente não impede a gente inovar em fazer campanhas internas. Então, estar presente, inovando sempre, acho que também é o exemplo do... Eu acho que o exemplo também é muito importante. Né? Muito bom. Olha só, cara. Olha o que você fez aqui. Eu já tenho aqui uns 15 papéis só de aula que você deu aqui hoje. Mas olha o que você provocou aqui de didática. Gestão equipe e gestão financeira, base do teu negócio. Então, se você quer
ser um franqueado de sucesso, não entre em nenhuma franqueadora se você não tiver gestão de pessoas, se você não tiver capacidade de se comunicar. E quando a gente fala de negócio, a gente está falando de adulto. E adulto tem uma metodologia para você poder se comunicar, que é a andragogia. Então você tem que entender muito sobre gestão de pessoas. 2, gestão financeira. Se tu não tiver um sistema, se você não entender de uma planilha de Excel, o mínimo que seja, ou alguém que vá fazer isso para você, cara, espera um pouco o teu momento de capacitação antes de empreender e botar dinheiro no negócio. Aí você tem uma base, né? O Eric falou, essa é a base, e é verdade. Aí depois você está no negócio, o que você precisa fazer? Tentar, errar e acertar, tentar, errar e acertar, tentar, errar e acertar, e ter orgulho disso, porque o erro, ele cria casca, ele te fortalece, e você só vai ter erro se você tentar. E o erro, tentativa, erro, vai sair o acerto. Porra, é não ter medo de errar. E a outra coisa, galera, para se manter vivo no mercado, você tem que ir lá no futuro e voltar e aplicar no presente. Você tem que inovar. Você tem que estar ali antenado com a tua concorrência. Você precisa ver se a tendência que está acontecendo no vizinho cabe no teu negócio. Porque muitas vezes tendência não deu certo. Aí o metaverso. É todo mundo aí investindo em metaverso. O metaverso já acabou, não durou nem um ano. Então analise se a inovação cabe no teu negócio, mas não deixe de despertar o lado criativo que você tem na tua vida, no teu negócio. Eric, pô, cara... Sucessão, a gente não pode esquecer, tem muita coisa. Quando falou ciclo, eu não tenho 2 mais importantes. Eu acho que tudo é prioridade, tudo é importante, não pode faltar nada. Mas você tem que ter, sabe, você tem que ter pessoas, a equipe melhor que você, tem que pensar em futuro, sucessão, preparar o próximo para ocupar o lugar. E acho que assim, Júlio, eu ficaria horas aqui trocando informações com você, porque o teu poder de resumo, não digo, mas teu poder de explicação realmente é admirável, né? Você tem essa capacidade de juntar as coisas e fazer. Por isso que me deixa muito à vontade de falar, mas falaria horas. Te agradeço também por ter dado a oportunidade de compartilhar as coisas. Adoro dividir o que a gente aprendeu, contar a história. Cara, sim, eu tô aqui, não vou falar que eu tô bem emocionado pela humildade, cara, que você tem nas tuas colocações. Isso me atrai demais, cara, e me inspira muito. Assim, eu quero te agradecer mesmo, de coração. Parabéns, cara, pela tua história, né? Cada vez mais conhecendo sobre você. É muito legal ter você por perto e, sem dúvida alguma, acho que os nossos ouvintes vão ter aí um bom trabalho para aprender e aplicar nas suas vidas. Eric, seja sempre muito bem-vindo. Muito obrigado, cara, pelo seu tempo. Eu que agradeço você, Júlio. Obrigado mesmo. Obrigado mesmo. Sucesso aí no MegaCast.